A paz do Senhor a todos, queridos. Estou aqui para fazer o vídeo da série que prometi para vocês, Ser Cristão. Porque eu entendo que se faz necessário a gente compreender o que é ser cristão. Às vezes nós estamos vivendo nessa rotina religiosa, às vezes dentro da igreja, às vezes com anos daquilo que a gente chama de convertidos, sem saber o que é ser cristão. E nós precisamos entender o que é ser cristão. Deixa eu pegar minha cola para a gente não se estender muito. Aí, eu tenho convicção que isso é de extrema necessidade. Nós entendemos o que é ser cristão. Porque a sensação que eu tenho é que o mundo está passando sem perceber que a igreja existe. E isso, eu creio, que é por conta de nós cristãos não sabermos o que é ser cristão. Muitos confundem ser cristão com movimento. E não é isso. Muitos confundem ser cristãos com coisas que estão totalmente distantes de ser cristão, como a forma de vestir, de andar, de falar, de se portar. Ser cristão não é estética. E aí eu queria, antes da gente começar com as nossas definições e pontuando o que seria cristão na prática, ser cristão, eu queria fazer algumas considerações só para que nós possamos entender um pouco da profundidade que é esta afirmação que fazemos quando dizemos que somos cristãos. Eu costumo dizer na igreja que nós precisamos entender muito bem o que é andar com Deus, do que é estar com Deus, porque em momentos de dificuldades, e eu coloquei hoje até um post no meu Instagram que diz assim: a fé de muitos crentes é um condicionamento mental que não resiste a uma brisa no início da tempestade. Então, às vezes, nossa fé é apenas um condicionamento mental, é otimismo. Então, nós precisamos começar a entender o que é ser cristão, o que é andar com Deus. O que significa essas afirmações que nós fazemos o tempo todo, que nós andamos com Deus, que nós estamos com Deus. Certo? Aí, uma das coisas que eu quero deixar, e todos esses vídeos eu vou repetir, é esta frase que vai nortear os nossos estudos, certo? Que é assim: é impossível ser cristão sem ser a imagem do Cristo. Entendeu? É impossível ser cristão sem ser a imagem do Cristo. Quem é cristão manifesta a imagem do Cristo de Deus, de Jesus. E nós precisamos ter convicção de que ser cristão e entender o que é ser cristão é uma necessidade. 1 Pedro 3,15 vai dizer assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no vosso coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então Pedro vai dizer que nós precisamos estar preparados para explicar a nossa esperança, a razão da esperança. E muitas vezes nós não sabemos explicar a esperança que há em nós como cristãos. Primeiro, porque, como ele disse, santifiquem a Cristo nos vossos corações. Às vezes não sabemos explicar a esperança porque a gente não santifica Cristo no nosso coração. A gente santifica Cristo nas nossas roupas. A gente santifica Cristo nas nossas falas. A gente santifica Cristo, sabe, na estética. Por isso que a gente não sabe explicar a esperança. E outra coisa é que às vezes nós não sabemos explicar a esperança que há em nós porque nós não entendemos o Cristo, não entendemos o que é ser cristão e por isso nós não temos esperança. Essa é a grande questão. Tu não sabe explicar, eu não sei explicar porque a gente não sabe, não tem esperança em nós. Qual é a tua esperança? Não sei. Ir para o céu. Ver Jesus na glória. E esse tempo que você está vivendo aqui na Terra é para quê? Ou é uma perda de tempo? Então, ser cristão, queridos, não é dar resposta pronta. Quem ama o Senhor, eu amo. Quem anda com Deus, eu ando. Quem daria a sua vida por Jesus, eu daria a minha vida.
Às vezes a gente repete essas coisas, principalmente nas aulas de ministrações, quando a gente está cantando, a gente gosta de falar essas coisas. Diga pro teu irmão do lado que você ama ele. Eu te amo, meu irmão. Mas na prática a gente não faz nada disso. Essa não é a nossa prática. Outra coisa importante é que ser cristão requer um exame constante da nossa vida diante de Deus. Ser cristão não é o que eu penso ser. Ser cristão é o que Deus pensa que eu sou. Isso é ser cristão. É passar no crivo de Deus. Senhor, o que tu pensas em relação a mim? Porque isso que é importante. Aí, outra coisa que eu gosto sempre de pensar quando eu falo de ser cristão é que a linha entre ser cristão e não ser cristão é muito fina, ela é muito tênue. Por isso que a gente se confunde. Porque a cultura nos ensinou, o mundo, como diz Paulo lá em Romanos 12, o mundo nos ensinou a colocar maquiagens em cima desse pensamento de ser cristão. E eu queria pensar nesse primeiro vídeo isso com vocês. Nós achamos que ser cristão é ser por fora. Não é. Ser cristão é ser por dentro. O reino de Deus está dentro de nós. E outra coisa importante é que nós achamos que ser cristão é viver a vida como a gente quer. Eu costumo dizer que nós secularizamos o cristianismo de Cristo. Eu vivo da forma que quero, eu faço aquilo que me agrada e digo que eu estou servindo a Deus. Eu consigo até afirmar que eu estou vivendo aquilo que Paulo diz em Romanos 12:1. Rogo-vos que sacrifiquem os vossos corpos. Eu estou sacrificando o meu corpo como, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você está fazendo isso. Hoje as pessoas têm, ao invés de se submeter à vontade de Deus, Deus que tem que se submeter às nossas vontades. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor, Deus, mas é desse jeito, tá aqui. Eu espero que o Senhor aceite. Aí você pergunta, quem manda na sua vida é Deus. Quem assume o primeiro lugar da sua vida é Deus. Você nem ora, não lê a Bíblia, não faz nada, não fala de Jesus, não testemunha de Jesus. E nós dizemos que somos cristãos e que Deus que manda na nossa vida, que está em primeiro lugar. Outra coisa importante é que nós precisamos entender que andar com Deus é deixar que o nosso ego esteja diante do Senhor todos os dias. Que o meu eu, que a minha vontade esteja diante dele. Ser cristão, eu estava lendo um livro que fala que nós nunca tivemos tantos crentes na Terra. E o escritor falando que o cristianismo ele cresceu muito em largura, mas muito pouco em profundidade. Hoje as pessoas não querem mais buscar a Deus. Eu tenho dito em todos os meus vídeos sobre isso. Relacionamento com Deus, ser cristão, irmãos, é muito complicado. E nós estamos achando que a coisa é simples, é superficial. Não é. Ser cristão é muito mais profundo do que a gente imagina. O parâmetro de Jesus, a média de Jesus, a linha que mede é muito alta. A gente que ainda não aprendeu a ler a Bíblia, a gente lê a Bíblia de qualquer jeito. Eu queria colocar algumas coisas aqui para vocês, só para a gente entender essa profundidade. Aí eu coloquei aqui, conhecimento sem comunhão não é cristianismo, não é ser cristão. Quando eu digo que conheço a Deus, mas eu não tenho comunhão com Ele, não é ser cristão. E a Bíblia vai dar muitos exemplos, Jesus vai dar muitos exemplos em relação a isso. O primeiro exemplo que eu quero usar para vocês, para falar sobre profundidade de cristianismo e seriedade, está lá em João 3, com Nicodemos. Nicodemos chega para Jesus e diz assim, olha, eu sei que tu és mestre, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus não elogiou Nicodemos. Jesus disse, você nunca vai entender o reino de Deus se você não nascer de novo.
E isso mostra para mim e para você que ser cristão, ter um relacionamento com Deus, não é algo do meu intelecto, é algo da minha vivência. Nicodemos, ele pesquisou sobre Jesus, ele era doutor da lei, e ele entendeu, ele leu a Torá, o Pentateuco, ele lia o Pentateuco, ele lia os profetas, e ele olhava para Jesus, e ele estudava a Bíblia, e olhava para Jesus, e ele estudava a Bíblia, e olhava para Jesus. E ele chega lá e diz, eu entendi quem é o Senhor. Ele falou, você não entendeu nada. O relacionamento não é intelectual. Entenda isso, Nicodemos. Como eu já disse, irmãos, o parâmetro de Jesus é alto. Outra coisa importante, já pararam para prestar atenção no filho pródigo, na parábola do filho pródigo? Existe um pai e 2 filhos. Na nossa lógica, na lógica humana, na minha, na sua, existe um pai e 2 filhos, então se tem 2 filhos, um deveria ser bom e o outro ruim. E Jesus vai dizer assim, olha, no reino de Deus, é isso que ele está dizendo naquela parábola, tem um pai e 2 filhos e nenhum dos filhos são crentes. Um nega na cara do pai o relacionamento com o pai e vai embora, e o outro nega o pai e o filho. Tu não me deste, nunca me deste, nem um cabritinho para eu comer com os meus amigos. E aí esse teu filho, ele vem, chega aí e tu dá uma festa para ele. Isso é muito preocupante. 2 filhos, nenhum dos 2 passou na prova. Vocês já perceberam que na caminhada de Jesus, os exemplos que Jesus dá sobre prática de vivência com ele, se liga. Quando Jesus fala de fé, ele usa o centurião romano. Nunca vi uma fé como esta. Centurião romano. Quando Jesus fala sobre humildade, ele vai falar da mulher Ciro-Fenícia, que também não fazia parte da comunidade de Jesus. Me dê, Jesus, a sua bênção. Não é lícito tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela diz, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Humildade, padrão de humildade, não estava dentro da comunidade de Cristo. Quando Jesus vai falar de amor, ele usa um samaritano que também não fazia parte da comunidade de Jesus. Samaritano. Aquele que reconheceu Jesus como Filho de Deus foi um centurião quando Jesus morreu. Outro centurião romano, este era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, irmãos, isso é preocupante para nós. Isso quer nos dizer algo. Os exemplos que Jesus dá de fé, humildade, amor e reconhecimento da filiação dele, não fazem, nenhum desses que ele cita como exemplo, fazem parte da comunidade. Então ser cristão não é tão simples assim. Outra coisa, palavras de Jesus, quando ele termina o Sermão do Monte, Mateus 7:21. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Nem todos que dizem, Senhor, Senhor. E vocês devem saber que quando Mateus repete uma palavra, é porque aquela palavra é ênfase, ela se torna até uma verdade para quem fala. Por isso que Jesus fala assim, verdade é verdade. Está dizendo assim, isso que eu estou falando é muita verdade. É verdade. Então, Jesus está falando aqui que eu e você, nós podemos afirmar, Senhor, Senhor, até com uma certa convicção, até com compreensão, como Nicodemos, compreensão de quem Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Senhor, Ele é todo-poderoso, mas isso não define quem nós somos. Ele diz, olha, muitos vão dizer, mas o que nos conduz à presença, ao relacionamento com Deus é fazer a vontade. Eu vou dizer uma coisa para você que sou estranho, mas ouvir a voz de Deus não quer dizer ser santo, ter comunhão com Deus. Pastor, o senhor pirou. Não. Jonas era profeta.
Jonas ouve a voz de Deus. Deus manda, vai para Nínive. E o que é que Jonas faz? Ele se levanta e vai para Tarsis. Ele era profeta, ele ouviu a voz de Deus. Então a grande questão não é ouvir a voz de Deus, é o que eu faço com aquilo que eu ouço da voz de Deus. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos nós? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? 23. E eu vou lhes dizer abertamente, claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Querido, quando eu olho isso, eu tremo dentro de mim. Esses aqui são os versículos que eu leio constantemente, para que eu não me esqueça da profundidade do cristianismo, de ser cristão. Esses homens que fazem essas coisas são os homens que as pessoas correm atrás hoje como o santo dos santos. Quem profetiza hoje, quem expulsa demônio e quem faz milagres são considerados santos. São homens que quando chegam a uma igreja arrastam multidões. E Jesus está dizendo para essas pessoas e para nós que corremos atrás de pessoas como estas. Vocês estão colocando isso como parâmetro de santidade? Muitos vão fazer essas coisas e vão para o inferno. E nós que não fazemos nada disso? É muito mais profundo do que a gente imagina. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar uma coisa interessante, que mexe muito comigo. Presta atenção. 1 Coríntios 9, 27. Por isso, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de ter pregado ao mundo todo, não venha eu ser reprovado. Esta era a preocupação do apóstolo Paulo, depois de ter pregado ao mundo todo, ele não ser reprovado. Então, querido, nessa nossa primeira filmagem, nesse primeiro estudo, nessa primeira parte, né, é para a gente pensar sobre isso. É para que a gente entenda que tipo de cristão nós estamos sendo. E principalmente, que você entenda e que eu entenda que ser cristão não é tão simples como a gente afirma. E nós estamos passando por um momento em que nós precisamos repensar o nosso cristianismo. Essa pandemia tem vindo para nos alertar, para que a gente possa voltar os nossos olhos para dentro de nós mesmos. Porque, querido, quem não está morrendo com coronavírus está morrendo por causa da economia. Crente preocupado com o que vai comer. Crente preocupado com o que vai beber, com o que vai vestir, com a crise que virá depois do coronavírus. Nós não entendemos o Deus que a gente tem. A gente não entendeu o que é ser cristão. Pessoas querendo que as igrejas abram a todo custo por causa dos dízimos. Não é por amor às pessoas. Tá estranho esse cristianismo. Desculpe eu falar com vocês assim, mas tá estranho. Crentes com medo. Crentes ansiosos, apavorados. O nosso cristianismo está estranho. Eu acho que se Jesus voltasse hoje, ele não reconheceria esse cristianismo. Então eu queria que você pensasse sobre isso. Olha para o teu coração e se pergunte que tipo de cristianismo você tem vivido. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe.